Juízes capítulo 13. Onde fica, pastor? É o 7º livro da Bíblia. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Depois seria Ruth. Aí vem Samuel, então você vê que está antes ali de Samuel. Antes de Ruth, você tem Juízes. Capítulo de número 13. Todos acharam? Primeiro põe a mão no coração. Diga assim: querido Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Vem abrir o meu entendimento, vem aumentar a minha fé, me fazer crescer. Senhor Jesus, se preciso for, exorta-me, corrija-me, ensina-me os teus bons caminhos. Diga graças a Deus. No capítulo 13, no versículo de número 2, está escrito assim: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Deixa eu falar uma coisa para você. A maioria das pessoas na Bíblia que receberam grandes milagres, pode observar que eram pessoas que enfrentavam grandes dificuldades. Por exemplo, as mulheres, a maioria, a de Abraão era estéril, a de Isaac era estéril, a mulher de Zacarias, Isabel, mãe de João Batista, era estéril, e agora aqui a mãe de Sansão também era estéril. Talvez você não é estéril no sentido de gerar filhos, mas você é estéril na vida sentimental. Não entendi, pastor. Eu não consigo ser feliz, todo mundo arruma a tampinha para a sua panela, mas eu não consigo ninguém, eu não me dou bem com ninguém. Talvez você é estéril na vida financeira, todo mundo consegue comprar uma casa, todo mundo consegue comprar um carro, ter um bom emprego, um bom salário, você não sai do lugar. Talvez você é estéril na sua saúde. Você vê todo mundo sendo curado, todo mundo tendo saúde, e você sempre doente, sempre doente. O que eu falo para você? Se apegue com Deus, creia em Deus, para de olhar para o mundo, para as opiniões do mundo, tenha a sua fé em Deus, e nunca é tarde para Deus te dar o seu milagre. Amém, pessoal? Aí no versículo de número 4 diz assim: agora pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então veja, Deus vai dar um milagre para ela, Deus vai operar um milagre na vida dela, porém Deus diz assim: guarda-te de beber bebida forte ou vinho, e tocar em coisa imunda. Por que ele está falando isso? Porque ela iria gerar um filho, o filho nós sabemos, Sansão, e ele seria um nazireu de Deus desde o ventre da mãe. O que é um nazireu? Nazireu é alguém consagrado para Deus. Nazireu é alguém separado para Deus. E aí o título da mensagem que Deus colocou no meu coração é esse: todo cristão também é um nazireu de Deus. Por quê? A palavra nazireu significa separado para Deus, consagrado para Deus. Quando você aceitou a Jesus, você estava se separando para Deus, você estava se consagrando para Deus. A Bíblia diz que Deus, o Pai, nos tirou do reino das trevas, está lá em Colossenses 1,13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Espiritualmente falando, nós somos separados para Deus, nós somos consagrados a Deus. Então ele diz para aquela mulher: você tem que se separar para Deus, para que você possa receber a bênção, para que Deus possa gerar em ti esse menino que vai ser santo. Para que Deus possa nos dar a bênção, nós também temos que nos separar, queridos. Sansão seria um nazireu. É claro que como nazireu, ele tinha que se abster de algumas coisas específicas. Por exemplo, o nazireu ele não poderia comer ou beber nada derivado da uva. Ele não podia chupar uma uva, comer a pele da uva, a semente da uva, está escrito isso. Não podia beber suco de uva, o vinho, que é o suco de uva fermentado, a bebida.
Ele tinha que se separar, nada que tivesse uva ele poderia ter contato. A segunda coisa, ele não poderia tocar em cadáver, fosse um animal morto ou uma pessoa morta. Ainda que fosse o seu pai, ainda que fosse a sua mãe, ele não poderia se aproximar de um cadáver. A terceira coisa que o nazireu tinha que se abster era de cortar o cabelo. Ele não podia cortar o cabelo. Então ele era uma pessoa consagrada a Deus. Ele era separado para Deus. Quando eu digo que nós também somos nazireus de Deus, nós não somos no sentido literal da palavra. Não é que você não pode comer uva, beber suco de uva. Não é que você não pode, de repente, estar repreendido no nome de Jesus, mas morre um familiar seu. Não é que você não pode ir no velório, você não pode tocar no cadáver. Mas você é separado no sentido de ser separado das coisas do mundo. O suco de uva, para eles, representava a sua bebida. Hoje, o crente, nós não temos o costume de beber. Por quê? Porque nós somos separados para Deus. Nós não bebemos bebida forte e nem bebida fermentada, que vai dar quase na mesma coisa. Todas elas, para ser alcoólicas, precisam ser fermentadas. Então, nós somos separados. E é aqui onde muitos crentes perdem a bênção. É por isso que Deus não consegue produzir o milagre. Se a mãe de Sansão tomasse vinho ou tocasse em coisa imunda, Deus não conseguiria gerar o filho no ventre dela. Ela não conceberia aquele filho. Será que não é por isso? Que não é esse o motivo de muitos crentes não estarem recebendo a bênção? Porque eles aceitaram a Jesus, são batizados, tomam até a Santa Ceia, mas continuam tocando em coisa imunda lá fora, continuam bebendo bebida forte, alguns ainda fumam, outros ainda fazem coisas que é proibido na palavra. E aí Deus quer produzir o milagre na vida deles, mas não consegue. Deus não consegue produzir o milagre. Então, o título da mensagem, pastor, o senhor não está pregando, não, é só introdução. O título da mensagem que Deus me deu é: todo cristão é um nazireu como Sansão. Repito, não no sentido literal da palavra, mas nós somos consagrados, nós somos separados para Deus. Então, por isso, diga para a pessoa do lado: não quebre o seu voto, não quebre a sua consagração com Deus. Versículo de número 25, capítulo 13, versículo 25, diz assim: e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan entre Zorá e Estaol. Então o Espírito do Senhor o começou a impelir. Sansão nasceu, Sansão cresceu, e ele foi separado por Deus para ser um juiz de Israel. Ele foi levantado por Deus para livrar Israel dos seus inimigos. Você foi chamado por Deus não só para esquentar banco de igreja, para carregar uma Bíblia debaixo do braço. Você foi levantado por Deus para libertar a sua família, para livrá-los das garras de Satanás. Então agora Sansão já é adulto, Sansão é cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a guiá-lo para o território dos inimigos, para que ele possa derrotá-los e livrar Israel da opressão. Só que eu começo a ver alguns erros na vida de Sansão. Eu queria estudar com vocês alguns erros fatais que Sansão cometeu, que o levaram à sua derrota. Sansão cometeu alguns erros que impediram a Deus de usá-lo totalmente. Ele foi usado por Deus em muitos momentos, mas a vida de Sansão era uma vida de altos e baixos. Parece muitos crentes na igreja, eles não conseguem ficar firmes com Deus. Eles não conseguem ser um instrumento na mão de Deus. Por quê? Porque eles não mantêm a sua consagração como deveria. Sansão nasceu na igreja, nasceu no meio do povo de Deus, aprendeu os caminhos de Deus, mas Sansão era fissurado pelo mundo, Sansão era atraído pelo mundo. Tem muitos crentes na igreja assim. Eles são da igreja, aceitaram a Jesus, se batizaram, mas o coração ainda está nas coisas do mundo. Querem se vestir como o povo do mundo, querem ouvir as músicas do mundo, querem se divertir como o povo do mundo,
e por isso Deus não consegue usá-los completamente. A vida deles é uma vida de alto e baixo. Muitas pessoas, irmãos, tem época que está uma bênção a vida deles. Há épocas em que a vida deles está mil maravilhas, mas há época que estão lá embaixo. Então, eu vejo alguns erros na vida de Sansão que cooperaram para a sua derrota. O primeiro erro que eu vejo na vida de Sansão é que ele não compreendeu o propósito do Espírito de Deus para a vida dele. Não entendi. Quando Deus te salvou, quando Jesus te recebeu nos braços dele, a partir daquele dia Deus passou a colocar um propósito na sua vida. Já viu quando alguém evangeliza e fala assim: Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para a tua vida, e tem mesmo. Só que muitos não compreendem o plano de Deus, muitos não seguem o plano de Deus, e Sansão foi um. Ele não compreendeu o plano do Espírito de Deus para a vida dele, e esse foi o primeiro erro que ele cometeu. Vou ler de novo o versículo 25. E o Espírito do Senhor começou a impeli-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14, versículo 1, lê comigo aí. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-ma por mulher. Qual foi o primeiro erro de Sansão? Ele não compreendeu o plano de Deus. O Espírito Santo o impeliu para a terra dos inimigos, mas não foi para arrumar namorada, não foi para ele arrumar uma mulher para casar. O propósito do Espírito de Deus ao levá-lo para aquelas terras inimigas era que ele derrotasse, vencesse aqueles inimigos e livrasse a Israel da opressão. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele não entendeu o propósito, e ele agora foi lá e viu as meninas bonitas lá, porque realmente as moças do mundo, elas se mostram mais, elas exibem mais o corpo do que as moças da igreja, só que o valor delas é o corpo, o valor das moças da igreja é o espírito, amém? E ele se encantou com a moça de lá, e agora ele quis casar com uma daquelas moças. Era o plano de Deus? Era o plano de Deus? Não, ele não entendeu, foi o primeiro erro. E aí, aqui mesmo eu vejo o segundo erro. O segundo erro de Sansão, lê comigo o versículo 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque agrada aos meus. Segundo erro de Sansão. Segundo erro de Sansão que muitos crentes cometem. Segundo, querer algo que é proibido por Deus para a sua vida. Deus tinha deixado um mandamento que os filhos de Israel não deveriam casar com os filhos dos povos inimigos. Por quê? Porque eles eram pagãos, eles tinham outra fé, eles criam em outros deuses. Irmãos, para você ter uma ideia, quando eles entram em Canaã, eu vou ler para você aqui, só me ouça, Deuteronômio 7, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, a terra de Canaã, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Por quê? Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Deus falou: quando vocês entrarem em Canaã,
Eu quero que vocês expulsem aquele povo. Se possível for, matem aquele povo, destruam. Pastor, que maldade, matar alguém. Deixa eu te falar, aquele povo era um povo abominável. Aquele povo, eles sacrificavam crianças aos deuses. Um desses deuses era chamado de Moloque. Você já deve ter visto nos desenhos animados, ou nos filmes, tem um deus lá e tem a cara do deus, a boca do deus é uma fornalha, e eles, para obter favores dos deuses, boas colheitas, eles pegam criancinhas e jogam lá dentro do fogo. E aquele povo fazia isso. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui. Você sabia que tem algumas nações que já estão fazendo isso? Já estão aprovando aborto aí até a 23ª semana, se eu não estiver enganado. 23ª semana. O que é isso? Estão sacrificando crianças. Matar o filho de outra pessoa já é grave, e matar o próprio filho? Esses abortos que estão sendo aprovados, deixa eu abrir um outro parêntese dentro desse. Por favor, seja inteligente, presta atenção para quem você vai dar o seu voto nas eleições aí agora. Porque se você vota num candidato que é a favor de aborto, você também está ajudando a matar essas crianças, tá? Estou falando pelo Espírito de Deus como um homem de Deus. Na Argentina já aprovaram? Se eu não me engano, na Colômbia, me fala aí, alguém sabe aí? É na Colômbia também? Até a 23ª semana, você sabe o que é isso? 23ª semana tem quase metade de uma gestação, não é isso? Mais da metade. Uma criança com mais de 4 meses. Eles pegavam as crianças e jogavam dentro do fogo, oferecendo a Moloque. Que diferença faz? Você já viu como é que é feito um aborto de uma criança de mais de 2 meses? Você já viu? Tem um aparelho de sucção que vai cortando. Corta a perna, corta o braço, vai cortando os pedacinhos, puxando. Eu deveria passar um vídeo desse aqui para vocês verem, tá? E quem que aprovam essas leis? Os políticos que nós votamos neles. Então, cuidado, muito cuidado, tá? Estou falando pelo Espírito de Deus. Presta atenção para quem você vai dar o seu voto. Então, amados, aquele povo, eles eram abomináveis. Lá havia incesto. O pai tinha relação com a filha, o filho tinha relação com a mãe. Imagine o quanto esse povo era abominável. Eu não falei de manhã, mas é conhecimento. Eu sei que tem meninas jovens, um dia vão se tornar mulheres, homens vão, meninos vão se tornar adultos. Eles serviam ao deus Baal e à deusa Azerá. Você sabe como é que era feito o ritual pagão para esses deuses? Era feita uma festa de orgias, onde o marido pegava a mulher do outro, ficava trocando de casais. Aqui no Brasil já tem algumas boates que fazem isso, trocas de casais. E mais nojento, eu tenho que falar, quando terminava ali o ritual, os homens pegavam ali o seu sêmen e jogavam na imagem. Os adultos vão entender. Aquele sêmen era o ritual para o demônio, para aquele Baal, para eles terem fertilidade. Se você não sabe, a imagem do Baal era um poste de madeira. Você já viu nos desenhos, também nos filmes, com várias caras. Dizem que esse obelisco que tem ali na Praça 7 é uma representação de Baal, que representa o órgão sexual masculino ereto. Lá no Vaticano também tem esse obelisco. Lá no Egito tem o obelisco. Tudo é representação de Baal, isso daí. Então aqueles povos eram imundos. Aqueles povos eram terríveis. E Deus falou: vocês precisam expulsar esses povos. Não permitam que seus filhos casem com as filhas deles, nem tomem as filhas deles para seus filhos. Não façam isso, porque eles vão contaminar os seus filhos e vão fazer os seus filhos se desviarem de mim. Aí a moça da igreja vê um rapaz lá fora, mas ele é bonito, olha o braço dele. O da igreja fica só glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu não quero glória a Deus, aleluia, eu quero o pitbull. Aí amanhã ela casa com o pitbull, aí ela fala que quer vir para a igreja, ele quer ir para a balada, quem está entendendo? Irmãos, os jovens principalmente, não case com uma pessoa de outra fé, você vai se arrepender amargamente. Já pensou, meu filho David está aqui? Aí ele foi criado na igreja, nasceu na igreja, foi consagrado. Aí ele fala amanhã: pai, eu conheci uma moça lá na faculdade.
Que gata, pai, que menina bonita, pai. Só que tem um porém, ela é espírita. Os pais dela têm um terreiro de macumba, mas eu a amei. Está amarrada, a maior derrota da minha vida. Amanhã está meu filho orando a Deus, porque ele nunca aprendeu a orar a demônios. E está aquela moça lá, orando a pombagira, fazendo oferenda a Zé Pilintra, acendendo velas. Tudo que Deus deixou na palavra de mandamentos para nós, é para o nosso bem. Não, pastor, mas eu vou ganhar ela para Jesus. Duvido, Eudó. Irmãos, é uma loteria. Me conta os casos de alguém que casou com uma pessoa de outra religião, de outro credo, e conseguiu trazer para a igreja. Conta-se nos dedos, é ou não é? É a coisa mais difícil é você ver. Na maioria das vezes, a moça desvia o rapaz da igreja, o rapaz desvia a moça da igreja, quando não a proíbe de frequentar a igreja. Segundo erro que Sansão cometeu, querer algo que era proibido por Deus para a vida dele. O pai disse: meu filho, não tem moça aqui entre o nosso povo. Mas essas moças aqui usa saia nos pés, não tem um shortinho. Eu não quero essas daqui. Só que essa moça que o Sansão arrumou foi a pior besteira da vida dele. Você conhece a história, eu não vou pregar tudo. Vocês conhecem a história. Sansão quebrou a cara com aquela mulher. Quem lembra da história? Ela traiu ele contando o enigma lá para os inimigos lá. Você conhece a história, não preciso. Então a segunda coisa, segundo erro que Sansão cometeu, querer algo que era proibido por Deus para a vida dele. E aí eu vejo o terceiro erro que ele cometeu. Terceiro erro, lê comigo o capítulo 14, o versículo 5, vamos ler. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. E então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que tinha feito. Terceiro erro de Sansão, frequentar lugares proibidos por Deus, onde há possíveis tentações. Não entendi. Ele era nazireu. Uma das restrições, das obrigações que ele tinha que cumprir no seu voto de nazireu, era não tocar em nada derivado da uva, nem comer, nem beber suco, nem vinho. Agora, ele está indo com o pai e a mãe para tomar a moça por mulher. E aí deixa eu abrir um parêntese. Tem pai e mãe que são bobões. Tem pais e mães que vão contra Deus para satisfazer os caprichos dos filhos. O pai e a mãe de Sansão deveria ter dito: eu saí daqui da terra do meu Deus para ir nos inimigos, naqueles macumbeiros, para tomar uma namorada para você, para cumprir seus caprichos? Vá sozinho, eu não vou. Mas o pai e a mãe foi. Quem está entendendo? Pastor, mas se eu não fizer a vontade do meu filho, da minha filha, eu vou perdê-los. Que perca. Não faça a vontade dos seus filhos, se a vontade deles está indo contra a palavra de Deus. Não saia da presença de Deus, fique na presença de Deus, orando, intercedendo e jejuando, mas não faça. O pai e a mãe saem da presença de Deus, saem do mandamento de Deus, para ir com Sansão tomar a mulher. Eu acho que foi um erro gravíssimo dos pais dele. Aí a Bíblia diz que enquanto eles estão indo, Sansão deixa os pais no caminho e ele se desvia e vai até uma vinha. Vinha é uma plantação de uvas. A vinha representa para Sansão ali um bar. É a mesma coisa de uma pessoa ser crente e frequentar um bar. É a mesma coisa, o camarada está querendo se livrar do vício do álcool, mas ele vai lá no bar. Não, eu estou indo só cumprimentar um amigo. Nem para cumprimentar, quem está entendendo? Porque quando ele chega na vinha, o que tem na vinha? Um filho de leão. O leão representa quem? Satanás. Satanás anda ao nosso derredor bramando como um leão. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados?
Sabe o que eu aprendo aqui? Presta atenção. No momento que você frequenta um lugar proibido por Deus para você, Satanás ganha automaticamente o direito de tocar em você. Não entendi. Como nazireus, Sansão não podia ter contato com uvas, principalmente ir a uma vinha. O que ele foi fazer naquela vinha? Será que ele foi chupar uma uva escondido? Sabe por que eu digo que ele saiu do caminho? Porque quando o leão o ataca na vinha, quando ele volta para os pais, ele não dá a saber, os pais não ficam sabendo. Então significa que os pais não entraram com ele na vinha, ele entrou sozinho. Quando você insiste em visitar aquela boca, visitar a casa do amante, ir para um motel com o namorado, com a namorada, o demônio está ali esperando para dar o bote. Aí a mocinha agora fica com medo de contar para o pai e para a mãe o que vai ser de mim, daqui a pouco aborta uma criança. Quando você frequenta lugares que é proibido por Deus para você, Satanás estará lá te esperando, feito um leão, para tragar você. O leão não estava lá no caminho onde o pai e a mãe estavam, o leão estava na vinha, que era o lugar proibido para Sansão. Pergunta para a pessoa lá, está entendendo alguma coisa? Está dando para entender? Quem está entendendo, diga amém. Outra coisa, versículo de número 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímna, e chegando às vinhas de Tímna, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Deixa eu falar outra coisa. Se você conhece um pouquinho de reino animal, você sabe que um leão, ele é estrategista. O leão, ele não ataca qualquer animal. Está passando ali uma manada de búfalos, ele não ataca qualquer búfalo, ele vai atacar o mais fraco, ele vai atacar aquele que vem sozinho se arrastando lá, ele não ataca o mais forte, ele não pula no meio da manada, ele não é burro. Quem é a pessoa que o leão ataca? É o pai e a mãe de Sansão ou Sansão? Pastor, mas Sansão era o mais forte, por que ele não atacou o pai e a mãe que eram mais fracos? Epa, Sansão era o mais forte fisicamente. Sansão era o mais forte fisicamente. Fisicamente o pai e a mãe eram mais fracos, mas espiritualmente Sansão era o mais fraco. Porque Sansão era quem estava em pecado. Sansão era quem estava quebrando o seu voto. Sansão era quem estava saindo dos caminhos de Deus. Então o leão não vai atacar o pai e a mãe. O leão está lá na vinha e ele vai atacar quem? Sansão. Se o diabo perceber que você está sendo rebelde com Deus, com os mandamentos de Deus, com a palavra de Deus, ele vai armar uma cilada para tentar te pegar. Ele vai se levantar contra você. Põe na sua cabeça, você é separado para Deus. Diga glória a Deus. Aí no versículo 6, lê comigo o versículo 6. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, olha como Deus é misericordioso. 2 Timóteo 2,13 diz que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Sansão está se desviando do caminho. Sansão está indo em busca de algo que é errado, que Deus não tem para ele. Mas Deus é tão misericordioso, que quando o leão vem contra ele, o Espírito do Senhor se apossa dele e o fortalece, e ele vence o leão. A pessoa fala assim, está vendo, pastor? Eu vou no bar, eu vou na balada, eu estou em adultério, mas mesmo assim Deus está me abençoando. É porque Deus é misericordioso. Só que fala para a pessoa do lado, diga, paciência tem limite. Diga, não abusa da misericórdia de Deus, não. Amém, pessoal? Deus é fiel? É, mas não é bobo. Deus é fiel, mas não é bobo. Não abusa da bondade de Deus, não. Não abuse da misericórdia de Deus, não, porque uma hora você pode quebrar a cara, e Sansão vai quebrar a cara lá na frente. Amém, pessoal? E aí eu vejo o quarto erro que Sansão comete. Qual é o quarto erro que Sansão comete? Esconder dos pais as coisas erradas que andou fazendo. O que diz aqui no final do versículo 6? Vamos ver? Finalzinho. Porém,
nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que tinha feito. Ei, você que é jovem, não esconda nada do seu pai nem da sua mãe. Você que é casado, não esconda nada da sua esposa, não esconda nada do seu marido. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Onde tem mentira tem demônio. Onde você está fazendo algo que ninguém pode saber, pode crer que Satanás está lá também. Onde tem mentira tem demônio. Foi a quinta coisa, deixa eu ver aqui. A quarta coisa errada que ele fez: esconder do pai, esconder da mãe, a coisa errada que ele tinha feito. Porque se ele tivesse dito: pai, mãe, eu fui ali na vinha. O que você foi fazer na vinha? Você foi comer uva? Você não pode tocar em uva. Mas as pessoas escondem as coisas erradas que fazem. Quantos maridos escondem da esposa? Quantas esposas escondem do marido? Quantos filhos escondem dos seus pais? E depois não sabem por que Satanás está tocando na vida. Por que os caminhos estão presos e amarrados. E aí eu te levo para o quinto erro de Sansão. O quinto erro de Sansão. Versículo de número 7. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. Então qual foi, presta atenção, o quinto erro de Sansão? Me ouça: persistir num erro, mesmo quando já recebeu um sinal de alerta. Não entendi. Quando ele está indo buscar a moça, tomar a moça por esposa, tudo começa a dar errado. Se você está tentando fazer algo e tudo está dando errado, o leão se levantou contra ele, uma pessoa está se levantando, pode saber que Deus não está naquele caminho. Tem alguma coisa errada, é hora de orar. Quantas vezes você foi comprar algo e não deu certo, e o cartão não passou, e o crediário não foi aprovado? Eu sou assim. Deus sabe, Ele é testemunha. Se eu for fazer um negócio e começar a meio que enroscar, eu falo: não, deixa, Deus não está nisso aí não. Onde Deus está tem honra, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem lembra da história de Balaão? O profeta Balaão, o profeta da jumenta, quem lembra? A Bíblia diz que o rei Balaque, querendo destruir o povo de Israel, contratou Balaão para amaldiçoar o povo. Está certo um profeta de Deus amaldiçoar o povo de Deus? Não está certo, está errado. Só que ele ia ganhar dinheiro, e tem gente que quando tem dinheiro em jogo fica cego. Tem gente que por dinheiro mata o pai e a mãe. E agora o Balaão está indo. Quando ele está indo, a jumenta começa a enroscar ele, como é que fala? Imprensar a perna dele na cerca de pedra ali. Ele desce, pega um chicote e começa a bater na jumenta. E aí depois ele vai de novo, a jumenta começa a imprensar a perna dele para o outro lado. Ele desce e bate na jumenta. E a jumenta começa a falar: ei, faz tanto tempo que eu sou tua jumenta, eu nunca procedi assim, por que você está me batendo? E começou a conversar com a jumenta. Será que estava cego? Será que estava doido? Começou a conversar com a jumenta e não percebeu que era algo sobrenatural, algo estranho? Daí a pouco Deus abriu os olhos dele e ele viu que tinha um anjo no caminho. Sabe o que eu vejo? Até a jumenta viu o anjo e Balaão não conseguiu ver. Às vezes está tudo dando errado e você não está percebendo. Você está trabalhando lá naquele lugar, não paga férias, não quer pagar hora extra, ainda não assinaram a carteira, não deposita um fundo de garantia. Será que Deus está nesse emprego? Você está namorando com a pessoa diz que vem te ver e não veio. Aí você fica sabendo que estava numa festa, estava num lugar, a pessoa mente para você, te engana. Deus está nesse negócio? Você monta uma sociedade com a pessoa e a pessoa mente para você, tenta passar a perna. Deus está nesse negócio? O quinto erro que Sansão cometeu foi persistir num erro, mesmo quando já recebeu um sinal de alerta. Aquele anjo, aquele leão se levantando contra ele, era sinal de que Deus não estava naquele caminho. A Bíblia diz que o anjo de Deus vai adiante de nós, tirando as pedras, abrindo os caminhos. Pastor, está tudo dando errado, então vai orar, pergunta a Deus se isso é de Deus, pergunta a Deus se Ele está nesse negócio.
Quem está entendendo até aqui, diga amém. Provérbios 22:3 diz: o avisado vê o mal e esconde-se, mas o tolo, o simples, passa e sofre a pena. Jó 33:14 diz: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Deus está falando, mas a pessoa não está dando ouvidos. Deus fala na pregação, Deus fala em sonhos, Deus fala em todas as formas possíveis, mas a pessoa não dá ouvidos a Deus. Ela passa e daqui a pouco quebra a cara. Por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me livrou desse mal? Deus tentou te livrar, mas você não ouviu. E aí eu vejo o sexto erro que Sansão cometeu. O sexto erro, vamos ler o versículo 8. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto. Diga, apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão. Qual era a segunda restrição para alguém que tinha feito o voto do nazireado? Não tocar em cadáveres, não se aproximar de um cadáver, ainda que do pai e da mãe. Mas esse cara é rebelde, esse cara tem cabeça dura, ele agora se aparta do caminho. Quem é o caminho? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele deixa o pai e a mãe lá no caminho e ele vai ver o leão morto. Oh, meus irmãos, ele não tinha nem que ir ver. Aquele leão já tinha tentado matar ele uma vez, e agora depois de morto o leão ainda vai prejudicá-lo. Quantas pessoas estão se apartando do caminho para ir dar uma olhadinha lá no leão, para ver a obra do demônio lá? Quantas pessoas deixam de vir na igreja para ir lá no churrasquinho? Qual é o problema do churrasco? É esse aqui que eu vou te mostrar. No corpo do leão tinha o quê? Mel. Eu já fui do interior. Eu já vi enxame de abelhas em galhos de árvores, em oco, né? Cria um oco ali, um buraco dentro da árvore ali, e as abelhas fazem ali a sua colmeia. Mas eu nunca vi enxame de abelhas num cadáver de animal apodrecido, porque o mau cheiro é demais. Não era estranho aquilo? Então o Sansão já está errado de se apartar do caminho para ir ver o leão, que ele não podia nem chegar perto. Ele já errou aí. Para mim, esse foi o sexto erro dele, se apartar do caminho para ver o leão. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse também foi o erro de Eva. Presta atenção. Esse também foi o erro de Eva. Eva deixou o marido, deixou Deus e foi lá ver o fruto que era proibido. Deus disse: olha, eu estou dando um paraíso para vocês, tem fruto de todas as espécies, não havia animais peçonhentos, não havia pragas, a cobra não tinha veneno, o leão não comia carne, era um paraíso. Deus falou: tudo isso daqui é para vocês, isso aqui é o que eu tenho de bom para vocês. Agora tem um fruto ali, e dele eu não quero que vocês comam. A santa da Eva deixa o marido de lado, deixa Deus e vai lá dar uma olhadinha no fruto. Quem é que estava lá do ladinho do fruto? Fala para a pessoa do lado: Satanás sempre estará te esperando no lugar proibido. Cuidado, mas eu quero só dar uma olhadinha, eu quero dar uma olhadinha no Facebook do meu ex. Mas você já está casada, você já está casado. Não, mas eu vou só clicar, é só para ver como é que ele está, se ele casou, se ele tem filhos. Mas você já é casado. O camarada está lá no computador, aí tem lá uma propaganda de mulher sensual. Não, mas eu vou só olhar, eu não vou tocar em mulher, é só uma olhadinha. Quem está entendendo? Ele queria só dar uma olhadinha no leão morto. O que você quer com coisa do diabo? Deixa o diabo morto para lá. Com certeza lá tem uma tentação. Quantas pessoas... nós vamos só bater um papo, nós vamos só conversar. Eu quero só ver a pessoa, eu quero só dar uma olhadinha. E foram e não voltaram mais. Quantas pessoas tinham um casamento abençoado? Foi só dar uma olhadinha lá no leão. E não voltou mais. Não entendi, pastor. Aí eu vejo o sétimo erro que Sansão cometeu. O sétimo erro.
achar que Deus é só amor e não andar no temor dele, né? E desprezar o seu temor. Não entendi. Sansão vai lá olhar o leão. Quando ele chega lá, tem um enxame de abelhas. Ele já poderia ter dito: opa, isso aqui está estranho. Mel dentro de um cadáver podre. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia, tem algo errado. E eu, além do mais, eu não posso tocar em cadáver. Mas o Sansão faz como muitos crentes, acha que Deus é só amor. E ele vai lá, pega do mel e ainda sai comendo mel. Não vai ter castigo não. Não tem problema não, a gente já vai casar mesmo. O que tem que fazer antes do casamento? Não, eu estou mentindo aqui nesses papéis, eu tô mentindo aqui, mas é uma causa justa, eu tenho que me aposentar, mas na base da mentira? Não, eu tenho que fazer essa venda aqui, eu estou mentindo aqui, mas Deus entende. O problema de muitas pessoas é achar que Deus é só amor. Diga comigo, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Diga, Deus tem misericórdia. Ele é misericordioso, mas Ele também castiga. Deus castiga, meus irmãos. O Sansão pegou do mel, achou que não tinha problema nenhum. E aí o que ele faz? Vamos ler aqui o versículo 8. E depois de alguns dias voltou ele para tomar. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. 9. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. O pai e a mãe de Sansão sabiam de onde vinha aquele mel? Quantos jovens, atraídos pelo mel, eles aceitam lá um trabalho, eu nem sei como é que dá, eu não sei o nome, que eu não manjo desse negócio. Não sei se é aviãozinho, que é distribuir droga, levar, trazer, tem um nome parecido assim. Não, mas eu só tenho que entregar encomenda, eu não vou usar droga não tem nada a ver, mas eu vou levar porque eles vão pagar uma grana, vão pagar bem, e eu preciso desse dinheiro. Quem viu a moça de Pouso Alegre, que foi para a Tailândia, quem viu lá? Você acha que ela foi inocente? Claro que não, rapaz, ela foi com promessa de muito dinheiro, ela foi pelo mel, mas chegando lá prenderam e está jurada até de morte lá, porque lá é um país que tem pena de morte. Quantos rapazes caem na onda, entram para o tráfico? Não, mas é porque eu preciso do dinheiro, eu sonho em comprar uma moto, eu sonho em comprar um carro, e eu não consigo emprego, nesse mundo não tem emprego. Que mentira dos infernos, tem, irmão. Pior coisa, eu vi esses dias um repórter num presídio entrevistando os jovens. É porque no meu bairro não tem uma quadra de esportes, no meu bairro também não tinha não, eu nunca virei ladrão. Aí o camarada aceita lá o serviço, ganha a grana, ainda chega em casa e fala: está aqui mãe, está aqui pai, trazendo um dinheiro amaldiçoado. O Sansão pega do mel, ainda leva para o pai e para a mãe, contaminando a vida do pai e da mãe. Meus amados, quantas pessoas tocaram no corpo do leão morto, quantas pessoas foram ver o leão por causa do mel e quebraram a cara. Não, pastor, sabe o que é? Meu marido não me dá mais carinho, meu marido não me dá mais atenção, meu marido é estúpido comigo, lá no trabalho, lá na faculdade, tem um homem lá, ele me elogia, ele é galanteador, ele é gentil. Ai, pastor, eu não resisti. Pois é, você foi atraída pelo mel, só que depois do mel vem o fel. Meus amados, quantas pessoas estão arrependidas hoje, envergonhadas como Sansão, e não tem mais como voltar atrás, não tem mais como desfazer as besteiras que fizeram. Diga glória a Deus por isso. Então o sétimo erro que Sansão cometeu foi achar que Deus é só amor e não respeitá-lo, não andar no temor dele. Tem pessoas que acham assim: não, Deus entende, Deus compreende. Diga comigo, Deus não compreende. Diga glória a Deus. Oitavo erro que Sansão cometeu, versículo 9, vamos ler, versículo 9, e tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Lê comigo essa parte final aí, lê aí.
Lê comigo. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Ele mente para os pais, olha para cá. Ele mente para os pais pela segunda vez. Pela segunda vez, Sansão mente para os pais. E o que eu aprendo aqui, meus amados? Presta atenção. O oitavo erro que Sansão cometeu: sustentar uma mentira por medo da punição. Não entendi, vou repetir. Sustentar uma mentira por medo da punição. Explica melhor, pastor. Se o Sansão fala assim: pai, mãe, sabe de onde vem esse mel que eu estou dando para vocês a comer? Eu achei dentro do corpo de um leão que eu havia matado aqui há alguns dias. O pai e a mãe que conheciam a palavra de Deus, que conheciam o mandamento de Deus, na mesma hora o pai e a mãe diriam: meu filho, você está louco? Você quebrou o seu voto. Porque os pais não sabiam que ele tinha ido na vinha. Os pais poderiam dizer: você quebrou o seu voto, você não poderia se aproximar de um cadáver. Como que você toca num leão morto? Como que você pega do mel? Você quebrou o seu voto. Pastor, o que acontecia com quem quebrava o voto do nazireado? Ele tinha que procurar um sacerdote, tinha que, em arrependimento, raspar a cabeça, como sinal de humilhação. E ele tinha que recomeçar o seu voto. Muitas pessoas permanecem na mentira por medo da punição. Não entendi. O Sansão deve ter pensado assim: se eu contar para o meu pai e para minha mãe, eles vão ver que eu quebrei o voto, eu vou ter que ir no sacerdote, vou ter que me humilhar, me arrepender, ele vai raspar a minha cabeça e todo mundo vai ficar sabendo do meu erro. Esse é o medo de muitas pessoas na igreja. Muitas pessoas na igreja preferem continuar com o cabelo grande no pecado, no erro, separados de Deus. Adão e Eva pediram perdão para Deus? Adão e Eva se arrependeram? Adão e Eva preferiram ser expulsos do paraíso do que ir diante de Deus se humilhando e dizer: Deus, nós pecamos, perdoa-nos, dá-nos uma nova chance. Eu creio que Deus teria dado. Está cheio de gente na igreja que já quebrou o voto, já quebrou, mentiu, adulterou, tocou em coisa imunda, bebeu bebida forte, fez o que não era para fazer, quebrou o voto, mas não tem a hombridade de admitir o seu erro e vir diante de Deus se humilhar. Você não tem que confessar o seu pecado para o sacerdote Rony, não. Você tem que confessar o seu pecado para Jesus, que é o sumo sacerdote da sua salvação. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem algumas igrejas que diz que quando a pessoa peca, ela tem que vir em cima do altar e confessar o pecado para a igreja. Não vai nessa não. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Onde que você tem que contar pecado para a igreja? Você tem que contar pecado para Deus. Você não tem que contar nem para o seu pastor, a não ser que seja uma direção de Deus. Você vê que na igreja católica a pessoa tem que ir confessar com o padre. Está errado isso daí? Onde é que está isso na Bíblia? Você tem que confessar os seus pecados para Deus. É claro, devido ao erro dele, ele deveria ir até o sacerdote, nesse caso confessar sim, porque há pecados e pecados, mas nesse caso ele deveria dizer: sacerdote, eu toquei em cadáver, eu fui numa vinha, chupei uma uva e eu quebrei o meu voto. Raspa a minha cabeça, eu quero recomeçar. Pastor, mas o que vão pensar de mim? Pastor, se eu contar para o meu marido esse pecado, se eu contar para minha esposa, se eu contar para o meu pai, se eu contar para minha mãe, eles vão acabar comigo. Pois é. O meu marido vai me deixar, vai se separar de mim, pastor. É melhor o seu marido te deixar, se separar de você. É melhor os seus pais queimarem você na repreensão, mas você se libertar do pecado e um dia ter a oportunidade da salvação, do que você continuar com o cabelo grande, debaixo de um erro, debaixo de uma mentira, e aí no dia do grande julgamento você ir para o inferno. O que tem de pessoas nas igrejas que estão carregando um pecado, que não se arrependem,
que não querem mudar, que não querem recomeçar, estão com cabelo grande, continua vestido como crente, continua com a Bíblia debaixo do braço, às vezes é pastor, é obreiro, ainda prega no altar, ainda veste uniforme. Eu estou pregando na live, pode ter pastores me assistindo. A pessoa está debaixo do pecado, mas o orgulho é grande. Não, porque se eu for lá para o ministério confessar o meu pecado, eles vão me pôr para auxiliar. E que vergonha ser um auxiliar, que vergonha o pastor me pôr no banco. Mas é melhor eu passar a vergonha de ter que raspar a cabeça. É melhor eu recomeçar na verdade, do que eu chegar no dia do julgamento debaixo de uma mentira e eu ir para o inferno. Está dando para entender? Eu vou encerrar aqui, se Deus permitir, se for da vontade do Senhor, domingo eu continuo pregando sobre Sansão, porque tem muita coisa para a gente aprender. Sansão não queria cortar o cabelo, ele não queria que as pessoas vissem o erro dele, só que se o sacerdote não cortar o seu cabelo, sabe quem é que vai cortar? Diga para a pessoa do lado, diga assim, Dalila. Diga, se você não se humilhar diante do sacerdote, que é Jesus, não é o pastor não. Se você não se humilhar diante do sacerdote, você vai ser humilhado diante dos inimigos. Quando Dalila cortou o cabelo dele, a primeira coisa que os inimigos fizeram foi furar os olhos dele. Sansão agora ficava igual um boi, igual um burro de carga. Quem já foi no engenho de cana de açúcar? Alguém já foi no engenho antigo? Quem lembra que tinha um boi que ficava girando lá não sei como é que chama aquilo lá, um moinho do engenho, sei lá, e os bois ficam lá girando para moer a cana. Quem já viu isso? Eu já vi. Sansão parecia um boi daquele, um burro daquele. Sansão com os olhos furados, rodando em círculo para moer lá, e os inimigos rindo de Sansão. Quantas pessoas eram uma bênção na igreja, quantas pessoas eram instrumentos na igreja, mas porque não quiseram raspar a cabeça, não quiseram recomeçar, não quiseram se humilhar diante de Jesus, tiveram os seus olhos furados. A Dalila lá fora cortou o cabelo, furaram seus olhos, e estão igual burros, igual bois, rodando em círculo, não sai mais do lugar, não tem mais alegria, não tem mais saúde, não tem mais vida financeira. Por quê? Porque não tem humildade para se arrepender. Quem entendeu até aqui? Eu quero fazer uma oração com vocês agora. Eu não sei em que área Deus falou contigo nessa mensagem, mas eu queria que você orasse a Deus. Quem puder, só quem puder, dobre os seus joelhos. Vamos fazer uma oração de joelhos. Quem não puder, fica sentadinho mesmo. Quem não puder, ora sentadinho mesmo, não tem problema. Eu quero fazer uma oração com você agora. Vamos falar com Deus. Querido Pai, nós nos prostramos de joelhos diante do Senhor neste momento. Primeiro para te adorar, para te agradecer pela nossa salvação. Sansão era um privilegiado de Deus. Era um privilégio porque o Espírito do Senhor fazia dele um gigante, um homem forte. Só que Sansão cometeu alguns erros, Senhor. O primeiro erro que Sansão cometeu foi que ele não compreendeu o plano do Espírito Santo para a vida dele. O Espírito Santo não o tinha levado à terra dos inimigos para arrumar namorada, para arrumar uma esposa, não. O Espírito Santo tinha levado ali para que ele destruísse os povos inimigos, para que ele livrasse a Israel da opressão. Deus te levantou para você salvar a sua família, para você ser um instrumento pregador da palavra dele. E aí eu vejo o segundo erro de Sansão. Ele queria algo que era proibido por Deus para ele. Ele queria casar com uma filha dos povos inimigos. Oh, meu irmão, não insista em querer algo que é proibido. Você sabe que Deus não tem aquilo para você. Sansão disse, mas eu vi, ela é agradável aos meus olhos. Os olhos de Sansão eram o seu ponto fraco. Foi a primeira coisa que o inimigo furou, foi os olhos dele. Cuidado, porque se Satanás descobrir o seu ponto fraco, ele vai destruir você. E aí eu vejo o terceiro erro de Sansão. O terceiro erro de Sansão que ele cometeu, meu Senhor querido, foi frequentar um lugar onde havia uma possível tentação. Como nazireu, Sansão não podia frequentar uma vinha.
ele não podia comer uvas, ele não podia beber suco de uvas. O que ele foi fazer ali naquela vinha? Quando ele chega lá, tem um leão. Um leão é uma representação de Satanás. Se você insistir em andar por lugares que Deus proíbe, se você insiste em frequentar lugares que Deus proíbe, pode crer que Satanás estará lá com uma tentação. Quando Eva foi ver o fruto proibido, a serpente estava do lado do fruto. Não insista. Aí eu vejo o quarto erro dele: ele escondeu isso dos pais dele. Não esconda nada dos seus pais, não esconda do seu marido, minha irmã, não esconda da sua esposa, meu irmão. Onde há mentira, há pecado. Onde há mentira, há obra do diabo, porque ele é o pai da mentira. Aí eu vejo o quinto erro de Sansão: ele persistiu no erro, mesmo Deus já tendo dado um sinal de alerta. O sinal de alerta era aquele leão. Estava tudo dando errado para Sansão. Às vezes está dando tudo errado na sua vida e você não percebe que aquele caminho não é de Deus. Aí eu vejo o sexto erro: ele se apartou do caminho para ver o leão morto. Oh, não saia do caminho. Sansão não podia ter contato com cadáver, ele sai do caminho para ter contato. A pessoa deixa de vir na igreja para ir no bailão, para ir na festa country, para ir no rodeio. Sai do meio daquilo, saia. Você sai do caminho para ir ter um encontro extraconjugal. Você sai da igreja para ter um encontro com o namorado no motel. Satanás vai estar lá te esperando com a armadilha. A armadilha de Sansão foi o mel. E aí eu vejo o sétimo erro do Sansão: foi achar que Deus é só amor e desprezar o temor do Senhor, porque ele achava que ele podia comer o mel e Deus não o castigaria, que não haveria castigo, não haveria consequência. Meus irmãos, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Ah, meu irmão, Deus ele tem misericórdia, ele é misericordioso, mas ele também castiga. E aí eu vejo o oitavo erro de Sansão: sustentar uma mentira por medo da punição. Ele sabia que se ele contasse para o pai e para a mãe que ele havia tocado num cadáver, eles diriam para ele que ele teria que ir até o sacerdote, ele deveria raspar a cabeça. E muitas pessoas não querem raspar a cabeça, muitas pessoas não querem ser humilhadas. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque a seu tempo ele vos exaltará. Deixa Deus cortar o seu cabelo. Se você quebrou o voto, se você errou, confessa o seu erro, corrija o seu erro. Mas o que vão pensar de mim? Deus vai estar contigo, porque Deus está onde há arrependimento. Deus está onde há um coração quebrantado e contrito. Recomece, se for preciso recomece, se for preciso vá diante de Jesus e diga: eu errei, Jesus. Fale isso com Ele agora. Nós vamos participar da Santa Ceia, meus irmãos. Nós vamos agora comer do corpo e do sangue, e você precisa estar renovado diante de Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os pecados que tenho cometido, por pensamentos, por palavras, por atos conscientes ou inconscientes. Senhor Jesus, perdoa-me, purifica os meus olhos, perdoa se tenho olhado para onde não devia, se tenho dado ouvidos à voz do inimigo. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, tem misericórdia de mim. Diga graças a Deus. Podei-vos assentar. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Vamos aplaudir ao Senhor.